Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. É uma grande alegria para mim estar com vocês para falar de um assunto tão importante nos tempos atuais, né? Como podemos aprender modos de lidar melhor com o estresse, algo tão presente no nosso dia a dia em momentos tão incertos como nós estamos vivendo. Então eu quero agradecer a presença de todos, aos que estão conosco ao vivo e aos que irão nos assistir, também são muito bem-vindos. Espero de coração poder falar algo hoje que possa ajudar vocês a navegarem com um pouco mais de serenidade, de harmonia e paz num momento tão agitado que estamos vivendo. Semana passada eu dei uma aula para falar um pouco de ciência, para vocês começarem a entender um pouco o funcionamento do nosso corpo e o que acontece no nosso corpo quando estamos estressados. Há toda uma mudança da cascata fisiológica em vários dos nossos sistemas internos que ativa um tipo de resposta. Como conversamos, essa resposta veio dos mamíferos, que é a resposta de luta ou fuga, que ajudou os mamíferos a sobreviverem mais na natureza. E aqui é uma coisa muito importante, é já a primeira mensagem da nossa conversa de hoje. Estresse não é ruim, estresse é algo fisiológico e que nos prepara para a ação do dia a dia. O problema é quando esse estresse alcança níveis muito altos que rompem a nossa estrutura ou quando o estresse permanece por muito tempo no nosso corpo. E é aí que os sintomas aparecem, é aí que a nossa qualidade de vida cai. Então eu quero que aos que assistiram a aula semana passada, eu quero que vocês fiquem à vontade para tirarem dúvidas sobre o conteúdo que foi falado. E aos que não assistiram ainda essa aula, eu quero fazer um convite. Essa aula está imperdível, é uma aula em que eu explico um pouco do funcionamento do corpo e o que o estresse causa de desequilíbrio no nosso corpo e por que passamos a sentir sintomas físicos e psicológicos em relação ao estresse. Então, caso você não tenha assistido, fica aqui um convite que você se cadastre. Vou pedir para alguém da equipe colocar no bate-papo, na conversa, um e-mail para que vocês possam entrar em contato para poderem receber essa aula, que vai ficar de modo gratuito, acessível para vocês até o dia 11 de junho. E aos que assistirem eventualmente esse vídeo após 11 de junho, fiquem ligados, porque essa aula é muito comum, eu já dei várias vezes para pacientes aqui na clínica, e os pacientes passam a se conhecer melhor, eles passam a se perceber melhor, para saber quando o estresse está se instalando no corpo. E a partir daí, poder buscar caminhos para poder desativar essa resposta de luta ou fuga. Então fica aqui meu convite a todos. E aos que assistiram também, nós estamos preparando uma edição que sairá nos próximos dias, que é uma edição muito facilitada para vocês terem acesso a esse conteúdo de um modo mais fácil de assistirem. E o estresse, vamos lá. O estresse aqui é importante. O estresse ele pode ser tanto físico quanto psicológico. Então, nossos medos, nossas preocupações, nossas inseguranças também ativam essa resposta de luta ou fuga. E precisamos achar caminhos para mudar. É muito comum no meu consultório, eu tenho pacientes que vêm diariamente e na pandemia essa incidência aumentou. Pacientes que vêm com queixas muitas vezes relacionadas ao coração, porque essa é a minha área de atuação, eu sou cardiologista. Mas o estresse também afeta outros sistemas do corpo. Mas o que é muito comum eu ver no consultório?
Os pacientes vêm com queixas de aceleração do coração, que é a palpitação, que muitos chamam de batedeira. Muitos sentem falta de ar, tontura, dor no peito, algo que é muito frequente no consultório. Eu tenho vários pacientes que vêm preocupados com a pressão arterial, porque percebem momentos de picos de aumentos da pressão. E aqui é muito importante vocês entenderem que quando as pessoas, se você tiver algum desses sintomas, é importante fazer uma avaliação médica cardiológica. É sempre importante um especialista avaliar se há alguma doença orgânica por trás desses sintomas que precise de tratamento e acompanhamento. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, eu percebo muitos pacientes no consultório que depois que eu faço uma avaliação médica, eu converso, faço a anamnese, examino os pacientes, muitas vezes solicito exames subsidiários para investigar esses sintomas. Eu percebo que a maioria vem com esses exames normais. Isso é algo muito frequente. E isso me fez estudar, me fez voltar a estudar depois de 10 anos de formada, para poder achar caminhos que a gente possa ajudar esse tipo de paciente, que tem sintomas, tem queda da qualidade de vida, mas que eles não são causados por doenças orgânicas como arritmias, como hipertensão arterial crônica. Mas esses desequilíbrios que vamos conversar um pouco hoje, que acontecem dentro do nosso organismo, eu voltei a estudar para achar caminhos de poder ajudar vocês a trazerem o corpo de vocês de volta ao equilíbrio. E com isso, que esses sintomas deixem de existir. Isso é possível, isso eu tenho muitos pacientes no consultório que já conseguiram. E eu espero que, se esse for o seu caso, que hoje a gente possa falar alguma coisa que possa te ajudar também. Aqui é muito importante lembrar que todos os nossos hábitos de vida refletem na nossa saúde e refletem no estresse. Então, algo muito importante é a gente passar a se cuidar melhor. Tem muitos estudos, pesquisas, isso já é mais do que comprovado. Ano passado, num desses bate-papos, eu recebi o Dr. Mauro Weisberg, que é um reumatologista que fez doutorado em medicina do esporte. E ele me falou algo que me marcou. Eu já sabia disso, mas foi algo de um modo muito mais claro. Que os músculos, quando nós fazemos atividade física, e isso é algo importante, todos nós sabemos o benefício da atividade física. Ele me disse na conversa, atualmente os músculos são considerados órgãos hormonais, porque o que eles perceberam em laboratório, que as pessoas que fazem atividade física regular, elas liberam fatores de crescimento neuronal. Então, se nós estamos falando em mudar e nós estamos falando em neuroplasticidade, que esse foi o tema da aula da semana passada, que eu convido todos a assistirem, a pessoa que faz atividade física regular, ela libera esses fatores de crescimento no sangue e eles vão até o sistema nervoso e ajudam nessa neuroplasticidade. Isso é algo importante. A atividade física, ela também libera endorfina, serotonina. Então é algo que, se feito de modo regular, traz muitos benefícios para o corpo e traz muito benefício para o estresse também. Então eu recomendo todos vocês a fazerem alguma atividade física regular. Claro que sob orientação. Se vocês tiverem alguma doença, é importante vocês conversarem com o médico de vocês para ver se vocês estão aptos a fazer, tá? Mas isso é algo que eu incentivo muito no consultório. E é interessante porque eu recebendo os especialistas nos bate-papos, alguns médicos especialistas já falaram:
Atividade física atualmente é prescrição médica, porque já há toda uma comprovação imensa de benefícios. Então isso é algo que, se vocês colocarem na rotina de vocês, vai ajudar vocês a enfrentarem o estresse de modo melhor. E falando sobre estresse, eu queria contar para vocês algo que me aconteceu nesses dias, na verdade foi ontem, que acho que diz muito em como nós podemos aprender caminhos para nós respondermos às adversidades que nos aparecem no dia a dia. Porque muitos dos fatos da vida nós não podemos controlar. Mas nós podemos nos trabalhar para desenvolvermos modos de reagirmos a essas adversidades de um modo mais equilibrado, de um modo que não faça tão mal à nossa saúde. Ontem eu iria receber uma convidada muito especial, que alguns de vocês, alguns pacientes já conhecem, porque ela foi a primeira convidada dos nossos bate-papos, que é a doutora Daniele Salaorni, que é cardiologista, que vinha nos falar sobre medicina do estilo de vida, sobre como os nossos bons hábitos podem nos trazer saúde, podem prevenir doenças e podem controlar melhor as doenças que já são instaladas. E aí o que aconteceu? Nos preparamos, estava tudo certo. Eu até aqui quero pedir desculpa se eventualmente algum de vocês estivesse no momento nos assistindo, mas o que aconteceu? Há coisas que saem do nosso controle. Na hora de começarmos a transmissão, nós tivemos alguns problemas técnicos. E o que poderia acontecer? A gente estava preparado para poder conversar e ajudar vocês. E algo fora do nosso controle aconteceu. As coisas acontecem. Eu poderia me descabelar, eu poderia ficar muito ansiosa, muito agitada. Mas de que isso iria adiantar? Isso iria mudar a situação? Não. Então, é nessas horas que eu vejo como bons hábitos e aqui ferramentas desenvolvidas cientificamente, que a gente vai conversar um pouco hoje sobre isso, como elas me ajudaram. Elas me ajudaram porque naquele momento em que eu não poderia mudar o que estava acontecendo, eu consegui permanecer centrada. Eu consegui conversar com a médica. A gente naquele momento conseguiu redefinir uma nova data. Então já está marcado o nosso encontro dia 17 de junho, às 18h30 também. Todos vocês são convidados, em que iremos falar sobre os bons hábitos e como podemos gerar mais saúde para o nosso corpo e para a nossa mente. E foi simplesmente isso. A gente contornou a situação do melhor modo que poderia. E a gente vai, aos que estavam conosco naquele momento, vocês estão convidados para a nossa conversa dia 17. E caso vocês estejam ocupados, não há problema, porque estamos preparando um site com muito conteúdo para vocês. E essa conversa vai ficar gravada e disponível gratuitamente para vocês assistirem quando puderem. Então esse foi o nosso modo de resolver e esse foi o nosso modo de ajudar. Nós conseguimos naquele momento achar um novo caminho que pudesse também ajudar vocês. E é isso que a gente quer ensinar vocês. Nesses anos que eu voltei a estudar, depois que eu comecei a perceber que muitos pacientes com essas queixas que a gente está conversando começaram a fazer parte e maioria do meu consultório, isso há uns 5 anos me trouxe uma grande insatisfação. E eu voltei a estudar. E estudando, eu consegui achar caminhos que possam ajudar vocês, caminhos cientificamente embasados. Eu acabei estudando
sobre alguns institutos de cientistas pelo mundo que buscam técnicas, buscam modos da gente poder reeducar o nosso sistema, da gente poder desativar essa resposta de alerta no modo mais rápido, mais eficiente para o nosso corpo. Em um desses institutos, eu achei o caminho para ajudar vocês, porque é um instituto que é muito relacionado à cardiologia, a minha área. E esse instituto, ele se chama HeartMath. É um instituto americano da Califórnia que em 30 anos de pesquisa, ele focou muito das pesquisas na fisiologia das emoções e na fisiologia de como o nosso coração e o nosso sistema nervoso central, como eles conversam, como eles se comunicam. E a partir desses achados e achados de vários outros institutos, eles acabaram desenvolvendo técnicas que foram desenvolvidas por eles, técnicas que são muito simples e técnicas que eu vou convidar vocês hoje a fazerem uma dessas técnicas comigo, para vocês perceberem que é algo simples e algo que qualquer pessoa pode aprender. Mesmo aquelas pessoas que são muito reticentes, que falam, eu não sou disso, eu não sou para aprender meditação, eu não tenho jeito para isso, eu não consigo parar de pensar nos problemas. E é algo que a neurociência viu que todos nós podemos criar essa habilidade de gerar esses novos caminhos neuronais. E é isso que esse instituto estudou. São essas técnicas que esse instituto desenvolveu e eu acabei fazendo formação nele para poder trazer essas técnicas para vocês. Eu quero aqui, por favor, que se vocês tiverem perguntas, que vocês escrevam no chat, tá bom? Para eu poder responder. Tanto perguntas gerais sobre estresse, quanto perguntas em relação à aula, porque eu dei uma aula muito importante, com conteúdo denso, mas fundamental para vocês entenderem o caminho de como nós podemos aprender a viver melhor. Aqui, vamos lá. Aqui a Cíntia está falando adversidades, como lidar. Né? Esse foi um exemplo que eu dei que aconteceu ontem, né? Na transmissão, que estávamos prontos para poder falar com vocês. E a adversidade surgiu. E o que acontece? É muito importante, a gente consegue aprender a preparar a nossa fisiologia, preparar o funcionamento dos nossos sistemas internos a poder responder de um modo melhor, de um modo menos reativo e mais eficiente. Aqui, quando nós percebemos uma ameaça, que é o nosso sistema límbico, que é um sistema que está dentro da nossa cabeça, avalia o tempo todo, quando nós percebemos uma ameaça, há uma ativação desse sistema de luta ou fuga, para a gente preparar o nosso corpo para lutar ou fugir. E o que acontece? Quando o nosso sistema de luta ou fuga está ativado, o nosso cérebro instintivo que funciona. Nós agimos como instinto de sobrevivência. As nossas decisões, o nosso comportamento vai apoiar uma maior chance de sobrevivência nossa na natureza diante a essa adversidade. Então, muitas vezes, temos respostas impulsivas que não são a melhor escolha para resolver os nossos problemas. E aí, o que os cientistas do HeartMath viram em laboratório? Que quando, ao realizar essas técnicas, a gente traz de volta o nosso organismo para o equilíbrio, há uma mudança toda fisiológica que vai abrir uma conexão com a parte mais evoluída do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. É a grande diferença dos humanos em relação aos outros animais. Esse córtex pré-frontal,
ele dá uma maior capacidade de discernimento, ele permite um planejamento das ações. A gente consegue ter estratégias para poder resolver melhor os problemas. Então, quando essas adversidades surgem, o que eu falaria para a Cíntia? Aprendendo a trazer o corpo dela para o equilíbrio novamente, a gente tem uma capacidade de visualizar o problema por um ângulo mais expandido. Fica mais fácil a gente tomar melhores decisões e não acontecer aquilo, né? Isso já aconteceu comigo, não sei se com vocês, isso também já aconteceu. Mas às vezes a gente está no momento de uma discussão e no meio da discussão a gente acaba falando coisas que logo em seguida a gente se arrepende. E esse é um exemplo prático do que eu estou falando. E a ideia aqui é trazer um momento de consciência para vocês, que vocês consigam e depois vocês respondem a essa adversidade, para vocês terem uma maior qualidade nas decisões, nos comportamentos de vocês. Cíntia, se tiver mais alguma dúvida, faça, tá bom? Eu não sei se eu te respondi bem. Aqui, a Cláudia perguntando, por que é tão difícil mudar os hábitos ruins? Aqui vai uma outra coisa muito importante. Quando a gente estuda o funcionamento do nosso cérebro, o nosso cérebro, ele não gosta de mudança. Então, quando a gente adquire certos hábitos, o normal desse cérebro vai ser sempre buscar o conforto, sempre buscar o padrão que a gente está acostumado. Então, é por isso que as mudanças que trazem saúde precisam ser mudanças conscientes, mudanças que tragam comprometimento, compromisso, disciplina. Porque nós precisamos, é o que a neuroplasticidade diz. A neuroplasticidade é a capacidade dos neurônios, que são aquelas células nervosas que transmitem informações pelo corpo. Os neurônios, eles têm capacidade de fazer milhares de conexões diferentes. E quando a gente vai criar um hábito mais saudável, aqui pode ser passar a se alimentar melhor, fazer atividade física regular, aprender essas técnicas de autorregulação que eu comecei a falar para vocês. Quando a gente começa a inserir um hábito mais saudável na nossa vida, a gente começa a mostrar para o nosso corpo, a gente começa a criar novos caminhos neuronais mais saudáveis. A gente começa a reeducar o nosso sistema nervoso e mostrar para ele que há um modo melhor de funcionar. E por que quebrar hábitos é tão difícil? Porque os cientistas viram em laboratório que essa neuroplasticidade ela não é imediata. Ela demora de 6 a 8 semanas para acontecer. Então é por isso que quando a gente começa a fazer exercício, o nosso corpo todo dói. Nós temos que ter muito esforço, muito comprometimento para começar a criar rotina, o hábito do exercício. A gente vai perceber os benefícios da atividade física, do exercício físico regular, mais ou menos 2 meses depois. É por isso. E é nisso que eu quero trazer para vocês essa ideia de que sempre que vocês quiserem mudar e adquirir hábitos mais saudáveis, que vocês tenham isso em mente e que vocês assumam esse compromisso com vocês, para vocês conseguirem sustentar essa mudança por tempo suficiente, para que a arquitetura neuronal aprenda e se fixe e passe isso a fazer parte do nosso dia a dia. E é aí que a mudança sustentada acontece. E é isso que a gente quer que aconteça com vocês. Aqui a Patrícia. O que mais me incomoda é que sempre vem o caos primeiro. E aí, mesmo fazendo a respiração focada no coração, já vivenciei todo o sistema alarmante. Isso não acaba gerando o estresse e os sintomas físicos?
Aqui é importante eu falar para vocês que a Patrícia já é uma paciente minha, que já me acompanha há um tempo e ela já fez um curso que eu faço em que eu ensino essas técnicas. E é interessante porque, e não é à toa, o curso ele foi feito em 8 semanas, que é justamente por esse período da neuroplasticidade. E aí o que eu falaria para a Patrícia? Esse sistema de alerta, ele acontece mesmo, ele é ativado. Nós vivemos muitos anos com esses hábitos instalados. O estresse, ele piorou na pandemia, mas se a gente lembrar do nosso ritmo de vida antes da pandemia, a gente já pode lembrar que ele já estava presente. O estresse já era presente em nossas vidas. Então, o que acontece? Ela está numa fase, e é uma fase boa, em que ela já se conhece, ela já percebe e ela sabe quando o sistema de alarme dela é ativado. E aqui ela colocou, né? Vem o caos primeiro e gera o estresse e os sintomas físicos. Só que ela aprendeu, uma das técnicas que ela aprendeu no curso é a técnica que a gente vai fazer hoje, tá? Que é a respiração focada no coração. E fazendo essa técnica, ela aprendeu aos poucos a acalmar o sistema, desacelerar o coração para poder desativar esse mecanismo de luta ou fuga. Tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre a fisiologia, eu explico essa fisiologia na aula, que eu já fiz o convite a vocês, tá? Os que tiverem interesse podem assistir. Mas o que eu falaria para ela? Patrícia, você terminou semana passada o curso. Continue, persista nas técnicas, tá? Porque como alguns estudos do HeartMath já mostraram, eles fizeram um trabalho com os policiais, que alguns de vocês já devem ter visto, que eu falei na aula da semana passada. Tem trabalho com as crianças na escola, que eles fizeram esse treinamento de coerência, esse treinamento para a gente trazer o equilíbrio de volta para o nosso corpo, por um período de 16 semanas. Então as crianças ficaram um semestre inteiro fazendo as técnicas. E os policiais passaram por esse treinamento de 16 semanas. E o que os cientistas viram? E isso eu quero estimular que todos vocês busquem esse caminho. E Patrícia, esse é o meu grande conselho a você. Em permanecer realizando as técnicas. Uma coisa é a gente aprender a desativar esse mecanismo de luta ou fuga. Isso é esperado em 8 semanas. Tá? Isso a gente já avaliou, tem vários pacientes que fazendo bem o curso, fazendo as técnicas, eles adquirem. Mas o que os cientistas viram? Que persistindo nas técnicas, que isso eles acharam em 16 semanas, tanto nos policiais quanto nas crianças, eles passaram a medir a fisiologia antes e depois desses programas, com as pessoas quietas, sentadas, sem fazer nenhum movimento, sem nenhuma atividade mental e sem realizar nenhuma técnica. Eles queriam ver como o organismo das pessoas estava funcionando com a pessoa em repouso. E aí, o que eles perceberam? Que após as 16 semanas das realizações das técnicas, naturalmente, tanto os policiais quanto as crianças, elas já estavam mais equilibradas, elas já estavam mais coerentes. Então, isso é o ideal, que é quando os benefícios das técnicas estenderam para o dia a dia deles. E é isso que eu quero, Patrícia, que aconteça com você. Porque quando isso acontece, a gente passa a ter menos ativação dessa resposta de ameaça. Que eu acho que essa é a sua pergunta. E é isso que eu quero que aconteça. Quanto mais tempo a gente faz, menos frequentes ficam essas ativações do mecanismo de luta ou fuga. Patrícia, se tiver mais alguma dúvida, faça, tá? Tá. Aqui a Cíntia perguntou. A Cíntia complementou, né? Porque ela tinha feito a pergunta inicial das adversidades. Como nós podemos lidar com adversidades? E aqui ela complementou a pergunta. Mas quando a adversidade é drástica e o pensamento fica recorrente da situação?
Aqui eu quero até fazer um convite, porque um dos bate-papos que a gente já fez no ano passado foi com a psicóloga que é especialista em trauma, que é a doutora Márcia Ishimura, e a gente conversou sobre isso no bate-papo. Mas o que acontece? Toda vez que a gente relembra uma situação difícil, um trauma, uma grande perda, um momento difícil em nossas vidas, o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar se isso está acontecendo com a gente agora ou se nós estamos recordando. O cérebro não diferencia. Então, o que acontece? Toda a cascata de mudança fisiológica do estresse acontece do mesmo jeito. Então, o que eu recomendaria? Há algumas situações, que a doutora Márcia inclusive falou sobre isso, quando ela fala em trauma, que quando esse estressor é muito grande, pode ser preciso, além das técnicas que ajudam muito nesses casos, um acompanhamento especializado. Então, tem casos que precisa de alguma terapia com psicólogo para poder digerir melhor o que aconteceu, tá? Agora, você me perguntando isso me remeteu a em pleno pico da pandemia no passado, nos Estados Unidos, o HeartMath ele fez uma série de eventos gratuitos para ajudar os americanos. E navegando com o coração, que eles chamaram. O primeiro episódio dessa série tiveram participação de algumas pessoas treinadas pelo HeartMath que ensinam essas técnicas pelo mundo. E no primeiro episódio, eles receberam um treinador, um trainer, eu já vou me recordar o nome dele, em que ele é muito experiente, ele trabalha com grandes líderes, grandes empresas, ele mora em Singapura. E o que aconteceu? No início da pandemia, ele ficou com suspeita de Covid. Então imagina, ele já tinha uns 20 anos de treinamento do HeartMath. Ele já fez doutorado, pós-doutorado em ajudar as pessoas a lidarem melhor com as situações. E naquele momento ele estava com suspeita de Covid. E qual é o problema? A mulher dele estava com um problema sério de saúde e com a imunidade muito baixa. E ele passou uns dias muito preocupado que ele pudesse ter transmitido para a esposa. E ele contou a história dele nesse episódio. E isso, o que ele falou? Uma pessoa muito treinada, uma pessoa muito equilibrada, eu cheguei a o conhecer. E ele falou o quê? No pico do estresse, da ansiedade, naquele momento, eu com muito medo, era naquela época que demorava dias para sair o resultado do exame do Covid. Ele falava, eu praticava essa técnica de respiração focada no coração toda hora, várias vezes por hora. Porque esse era o momento em que eu conseguia desacelerar um pouco o meu coração, acalmar todo esse sistema de luta ou fuga. Só que como o problema, a ansiedade dele, o medo de ter passado para a esposa era tão grande, ele fazia a técnica e logo depois ele se percebia de novo nesse estado. E aí qual foi a mensagem dele? Ele falou, olha, naqueles dias eu fazia várias vezes por hora essa respiração focada no coração, porque eu percebia que era necessário e eu precisava reforçar essa mensagem para o meu corpo se acalmar. Então aqui também vai uma dica, tá? Quanto mais vocês fizerem, maiores os efeitos. Outra dica importante. Quando a gente está num pico de ansiedade, num pico do momento do estresse, que acabou de acontecer um caos, uma catástrofe, se a gente fizer essa técnica, a gente consegue desacelerar um pouco. Mas pela neuroplasticidade, o que a gente conversou um pouquinho aqui e que eu detalhei bem na aula passada,
O que a neuroplasticidade fala? Que se você fizer no dia a dia, o seu caminho vai estar muito melhor estabelecido. Então, no momento do estresse, o efeito benéfico da cascata fisiológica que as técnicas trazem vai ser muito maior e vai ser muito mais fácil de você acessar, porque é algo que já vai fazer parte da sua arquitetura neuronal. É muito diferente da gente querer ensinar os neurônios no momento do pico do estresse. Aqui, ó. Aqui, vamos lá. O Felipe, aqui, ó. Quanto mais jovem, mais rápida é a mudança da neuroplasticidade? Funciona em qualquer idade? Essa pergunta é muito importante, porque neuroplasticidade todas as pessoas de todas as idades têm, tá? Agora, o que os neurocientistas veem é que realmente há picos de neuroplasticidade na vida. Que são quais? São 3 momentos da vida. Um bebezinho no primeiro ano de vida, esse é o momento que o cérebro está se desenvolvendo, ele está criando essas conexões, então é um momento que ele está muito plástico, por isso que os bebês aprendem tão rápido. Outro pico de neuroplasticidade é nas crianças, em geral entre 4 e 5 anos a 7 anos de idade. Esse também é um pico de neuroplasticidade da vida. E o terceiro é da adolescência. Os adolescentes também têm um cérebro mais plástico. Então, esses são momentos da vida que é mais fácil a gente ensinar os nossos neurônios, é mais fácil a gente, por exemplo, um adolescente tem mais facilidade em aprender uma nova língua, o processo de aprendizagem em geral é mais fácil. Agora, todos nós temos neuroplasticidade, todos nós podemos em qualquer idade aprender uma nova língua, todos nós podemos aprender a dirigir, todos nós podemos adquirir hábitos mais saudáveis, aprender a nos alimentar melhor, a fazer exercício regular. Todos nós podemos aprender essas técnicas de autorregulação. Isso é muito importante porque os cientistas, eles veem, quando eles medem com os aparelhos a fisiologia do nosso corpo, os benefícios acontecem em todas as idades, tá? Inclusive nos idosos. Então não existe mais aquela coisa da pessoa, eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim, tá? Esse é um paradigma antigo, que não está mais alinhado com a ciência atual. Aqui, ó, a Patrícia fez um outro comentário. Entendi que a base é essa, do mecanismo de luta ou fuga. Faz parte do nosso cérebro inicial. Isso, nosso cérebro instintivo. Acho que agora é construir a casa sobre esse alicerce. É isso mesmo. A gente tem que construir, a gente tem que criar, reforçar esses novos caminhos mais saudáveis, até que esse passe a ser o nosso normal. Tá? Uma coisa importante da neuroplasticidade é assim, o caminho, quanto mais a gente reforçar, quanto mais vezes mais tempo, quanto maior a frequência que a gente fizer exercício, que a gente fizer as técnicas, mais a gente vai reforçar esses novos caminhos neuronais e mais eles vão passar a estar presentes na nossa arquitetura neuronal. Ao mesmo tempo, aqueles hábitos ruins, aqueles caminhos neuronais que são relacionados àqueles automatismos que trazemos da nossa vida de anos a fio com esse estresse crônico, quando a gente começa a criar esses caminhos neuronais mais saudáveis, como a gente começa a sustentar essa vida mais equilibrada, aqueles caminhos neuronais antigos, eles vão ser cada vez menos acessados. E isso também é uma neuroplasticidade. Eles começam, com o passar do tempo, a deixar de estarem presentes na nossa arquitetura neuronal. Vou contar aqui uma experiência, parte de uma experiência, porque isso eu posso contar muitas vezes para vocês, mas que aconteceu comigo e que eu já estava nesse caminho, eu já dava aulas para paciente e depois que eu passei por isso, eu passei a ver esse treinamento de coerência, essas técnicas de autorregulação
de um modo muito mais claro, muito mais eficaz. Quando há 2 anos, em 2019, eu tive um acidente em que eu tive uma lesão muito séria no meu joelho. Tá? Eu já tive esse acidente quando eu era mais nova, aos 16 anos, então foi uma reincidência. Então dessa vez foi mais grave, tá? O meu joelho praticamente torceu. E aí foi uma lesão muito grave, uma lesão que eu tive que fazer uma cirurgia bem complexa, que na verdade foram 3 cirurgias em uma, né? Porque eram muitas lesões. O médico praticamente reconstruiu o meu joelho. E o que acontece? Eu acabei ficando 3 meses sem andar. E aí foi assim, uma das lesões foi uma sutura do menisco. Alguns de vocês podem conhecer pessoas que já tiveram. E a sutura do menisco, ela é importante por quê? Porque o menisco é uma cartilagem que fica na articulação e impede esse atrito entre os ossos. E para o médico não ter que tirar o menisco, ele preferiu suturar para evitar que eu tivesse artrose precoce. Então essa foi uma cirurgia muito boa para mim a longo prazo. Só que para o menisco ele se fixar novamente, eu precisei ficar 6 semanas sem contrair nenhum músculo da minha perna. Então eu fiquei com uma imobilização e eu tinha que ficar sem nenhum movimento ativo da perna, com contração, para esse menisco se fixar. E aí o que aconteceu? Depois dessas 6 semanas eu fui para fisioterapia. E quando eu fui para fisioterapia, no primeiro dia, e na verdade na primeira semana inteira, tinha um exercício que eu tinha um momento que eu tinha que levantar a perna, sustentar a perna por uns segundos e abaixar. E por eu ter ficado 6 semanas sem funcionar nenhum músculo da minha perna, o que aconteceu? Na hora que eu dava o comando para minha perna subir, ela não subia. Eu não conseguia estender a minha perna. E aí, o que eles fizeram? Isso é algo esperado, tá? Por esse tempo de imobilização. Mas eles colocaram um aparelho que dava choque no meu músculo. E quando dava choque no meu músculo, ele era forçado a contrair. Então, ele dava aquela contração inicial, aí eu conseguia levantar e eu tinha que sustentar por 5 segundos para baixar. E aí, dava outro choque e levantava e conseguia baixar. Então, por que eu tô contando isso? Porque as pessoas que estão vivendo sob um estresse, com uma ansiedade de longa data, vocês imaginam que vocês estão com padrões muito estabelecidos na arquitetura neuronal de vocês. Então, às vezes os pacientes me falam, começam a fazer as técnicas e elas não falam, eu não consigo prestar atenção na respiração, eu não consigo parar de pensar. E é isso, porque o comportamento está estabelecido há tanto tempo que é difícil mostrar algo novo. E por que eu conto essa história? Para se eventualmente isso acontecer com vocês, que você tenha disciplina, que você tenha paciência. Por quê? Porque eu precisei fazer 1 semana, todo dia de fisioterapia, levando choque na perna, até o meu músculo acordar e voltar a funcionar sozinho. Então, às vezes isso pode acontecer, a gente pode ter dificuldades no início, mas que a gente não pode desistir. Porque do mesmo modo que demoramos anos para estabelecer esses hábitos, esses caminhos neuronais que não nos trazem saúde, a gente precisa de um tempo também, que não precisa ser anos, pode ser do modo mais eficiente, mas o nosso corpo precisa de um tempo para reaprender. Então, eu quero que vocês também tenham paciência consigo. Então, por exemplo, a Patrícia está muito bem, ela está fazendo as técnicas, ela está envolvida. E ela já tem alguns benefícios. Mas ela pode ter muito mais. Por isso que eu falo, persista, porque a neuroplasticidade, ela demora de 6 a 8 semanas para começar a acontecer. Mas com o passar do tempo, cada vez se torna melhor. E é isso que eu quero trazer para vocês.
Eu vou convidar todos agora para fazer uma técnica. Essa técnica é muito simples. A técnica que foi desenvolvida pelo Instituto HeartMath é a técnica da respiração focada no coração, que a Patrícia perguntou. E eu vou explicar um pouquinho e depois nós vamos fazer juntos. Eu vou conduzir vocês por uma técnica de 3 minutinhos. Um momento, rápida, simples. Que é o quê? Eu vou pedir para vocês assumirem uma postura com as costas eretas. Isso é importante para a gente poder ter uma expansão adequada dos nossos pulmões. Então, vocês podem desencostar do encosto da cadeira. Ou, eventualmente, se algum de vocês fizer uma meditação, alguma técnica de autorregulação, vocês podem assumir também a postura que vocês estão acostumados. E aí vocês vão fechar os olhos, porque no início é mais fácil fazer de olhos fechados, mas que com o passar do tempo a gente passa a fazer naturalmente de olhos abertos. E vocês vão trazer a consciência de vocês para a região do peito. E vão passar a imaginar o ar entrando e saindo do peito. Tá? A técnica é essa, é muito simples. E eu vou pedir para vocês assumirem uma respiração que seja um pouco mais longa e um pouco mais profunda do que a usual. Só que tem que ser de modo confortável, tá? Não é para vocês forçarem uma respiração e sentirem falta de ar. Não, tem que ser no ritmo de vocês. Mas que vocês façam essa respiração um pouco mais profunda e mais lenta do que o usual. E vocês têm que adquirir um ritmo, tá? Isso é muito importante. Para criar esse reequilíbrio do sistema, vocês vão ter que achar esse ritmo confortável de vocês e manter, tá? Aqui só uma dica aos que não estão acostumados a fazer a técnica. No início é natural os pensamentos, as preocupações virem, porque esse é o modo como a gente funciona no dia a dia. E se vocês estiverem fazendo as técnicas e de repente pensarem, se perceberem pensando em alguma coisa, não tem problema nenhum. É só deixar isso de lado, depois vocês pensam nisso e voltarem a prestar atenção na respiração, tá? Isso vocês podem fazer quantas vezes precisarem. A questão não é não pensar em nada. A questão é redirecionar a atenção para a respiração, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, imaginarem, trazerem a consciência de vocês para a região do peito. Até se for bom para vocês, vocês podem até colocar as mãos, tá? Para ajudar a trazer essa consciência. E vocês vão passar a imaginar o ar entrando e saindo da região do peito. Fazendo a respiração um pouco mais lenta e um pouco mais profunda do que a usual. Se for mais fácil para vocês, vocês podem fazer uma contagem de 5. Contar até 5 para inspirarem e 5 para expirarem. Podem dar mais 3 respirações e abrirem os olhos. Se vocês quiserem me contar como vocês se sentiram, podem escrever no bate-papo, tá? Eu quero que vocês me contem se vocês perceberam quaisquer mudanças no corpo de vocês, na mente de vocês.
Aqui a Cíntia falando, né? Que é importante ficar esses caminhos se estabelecerem como um hábito, para eles passarem a fazer parte do nosso dia a dia, fazer parte do nosso novo normal. E esse é o convite que a gente quer trazer para vocês. A Cláudia falando aqui, ó, que excelente exemplo a sua experiência com o joelho. A experiência do joelho foi um grande exemplo de neuroplasticidade. E a partir daí, eu vou ser muito sincera, que eu passei a entender e eu passei a respeitar muito mais, não que eu não respeitasse, mas muito mais, depois dessa experiência, o trabalho dos fisioterapeutas. Porque eu até falava para eles, eu falava, olha, o que eu estudo e o que eu ensino é uma fisioterapia, é a fisioterapia do sistema nervoso, né? Porque mexe também do mesmo modo com a neuroplasticidade. Eu vou explicar de um modo muito rápido e eu faço um convite de novo para vocês assistirem a aula, tá? Porque na aula eu explico de modo muito mais detalhado, que eu não vou fazer aqui. Mas quando a gente assume essa respiração um pouco mais lenta e um pouco mais profunda, o que acontece? Nos pulmões nós temos neurônios, nós temos receptores que captam essa distensão da entrada e da saída de ar. Então, como nós temos nos pulmões a musculatura involuntária, se nós quisermos prender a respiração por alguns segundos, nós conseguimos, minutos conseguimos, até um ponto que o nosso instinto de sobrevivência nos vai fazer inspirar novamente para trazer ar com oxigênio. Por quê? Porque nós temos a musculatura involuntária, que é uma musculatura que funciona independente do nosso comando, para ela nos dar a sustentação dos sinais vitais, de parâmetros fisiológicos que sempre tem que estar presentes para nós nos mantermos vivos. Só que os músculos, nos pulmões, na nossa caixa torácica, nós temos também a musculatura voluntária. Então, se nós quisermos, intencionalmente, nós conseguimos mudar o padrão da nossa respiração. E esse é o convite dessa técnica. Porque a partir da mudança do padrão da respiração, o que vai acontecer? Como esses sensores, esses receptores no pulmão, eles captam essa distensão, eles vão passar esses comandos, olha que legal, os neurônios dos pulmões, eles acabam conversando com o coração. Todo o nosso corpo, ele se conversa o tempo inteiro, tá? Isso é importante vocês entenderem. Meus pacientes, quem são os alunos, eles entendem muito bem isso. Não dá pra gente pensar naquela medicina reducionista, em separar em órgãos, separar em sistemas, porque os sistemas eles interagem o tempo todo. Então, mudando a respiração, a gente consegue intencionalmente mudar o ritmo do coração. E a gente começa a trazer um estado de alinhamento. O ritmo do pulmão, ele estabelece uma sincronia, um entrelaçamento com o ritmo do coração. E a partir dessa mudança, que eu não vou aqui detalhar, mas acontece toda uma mudança da cascata fisiológica no nosso corpo. Então, o equilíbrio do nosso sistema nervoso muda, os hormônios que são liberados no nosso sangue mudam, o nosso sistema imunológico passa a funcionar de modo diferente, mais eficiente, porque as pessoas tão estressadas ficam tão doentes. Isso é comum, né? Quando a gente está muito estressado, muito ansioso, cheio de problema, é muito mais fácil a gente ficar doente do que quando a gente está bem. E é por causa disso, quando a gente está bem, o nosso sistema imunológico funciona de modo otimizado. Ele nos defende melhor. E aí, toda essa cascata de benefícios que o nosso corpo traz, que eu não vou entrar em detalhes, mas faz o quê? Faz a gente bloquear o nosso instinto de sobrevivência, bloquear essa ativação do sistema de luta ou fuga.
Então é muito mais fácil ao fazer essas técnicas, a gente mandar sinais para o nosso sistema límbico, que faz essa avaliação o tempo todo. Ele rastreia se nós estamos em ameaça ou se nós estamos seguros. E ele faz isso o tempo todo a partir do quê? A partir de tudo que está acontecendo no nosso ambiente externo e também a partir de todas as informações que os nossos órgãos mandam também para o nosso sistema límbico. Então, a partir de todas essas informações, ele vai definir se nós estamos seguros ou se nós estamos em ameaça. E quando a gente faz uma técnica dessas, a gente começa a mandar um comando para o nosso sistema límbico de que está tudo bem. O coração, num ritmo mais adequado, ele manda sinais que o nosso sistema límbico vai perceber que nós estamos seguros. Então, a gente chama tecnicamente de ativação do freio vagal, tá? Que é a ativação do sistema nervoso parasimpático inteligente, que não é motivo daqui, tá? Eu tenho uma aula inteira sobre isso. Mas o importante é que ativando esse freio vagal, há um bloqueio desse sistema de luta ou fuga. Então, a gente começa a se acalmar. Então, aqui, para finalizar, o que eu queria passar para vocês? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que eu possa ter falado algo que estimule vocês a quererem mudar, a quererem adquirir hábitos mais saudáveis, a quererem cuidar melhor da saúde de vocês. Eu quis mostrar também que, a partir de técnicas, eles chamam de técnicas de autorregulação. Tá? A partir dessas técnicas, nós podemos fazer isso de um modo mais eficiente e mais rápido. Então, nós podemos reeducar esse sistema para que a gente fortaleça esses caminhos neuronais que nos levam a sentirmos-nos seguros, que a gente desative com o passar do tempo esse mecanismo de luta ou fuga. E aqui vai um convite para todos de algo que eu respondi para a Patrícia. Façam no dia a dia de vocês. Parem por alguns minutos para vocês poderem praticar essa respiração, tá? Eu, por exemplo, que já faço há mais tempo, no meu dia a dia, eu faço isso com os olhos abertos. Tem certos momentos que um minutinho ali, eu já trago o meu organismo de volta para esse equilíbrio. Que aqui o termo técnico, que não é importante, o importante é vocês entenderem o mecanismo, que se chama coerência, tá? A gente traz essa coerência para o nosso corpo. E aí todos os benefícios que a gente conversou começam a acontecer. Quanto mais vocês fizerem as técnicas, melhores serão os resultados. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E quanto mais tempo vocês realizarem as técnicas, maiores os benefícios. Os benefícios não param de crescer, tá? Porque a neuroplasticidade, ela sempre ocorre. Então, sempre há o que melhorar. E esse é o convite que eu trago a vocês. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Eu quero agradecer o tempo de vocês, porque eu sei que atualmente o tempo é o nosso bem mais importante, mais valioso. E eu espero ter contribuído para poder ajudar vocês criarem esse caminho com mais saúde. E eu convido vocês a nos seguirem no portal Posso Mudar, em que temos e teremos muito mais conteúdos de qualidade, que não sou só eu escolhi profissionais na área da saúde muito bem selecionados. Temos diversos médicos, psicólogos que vieram passar orientações para poder ajudar vocês a terem uma vida com mais saúde. Então nós estamos lançamos nas últimas semanas esse portal. Espero que coloquem aqui na conversa, no bate-papo, o link para vocês poderem conhecer e acessar. Nós já tivemos 3 campanhas lançadas, então a gente tem uma conversa sobre trauma muito boa, que eu já falei para vocês, a doutora Márcia Shimura. Eu realmente convido vocês, quem se interessou um pouco mais sobre a fisiologia e um pouco mais sobre aprender a lidar melhor com adversidades e ter mais resiliência,
Essa conversa com a doutora Márcia é valiosíssima. Já temos também lançada a conversa sobre obesidade, que, nossa, eu recebi um dos maiores médicos de obesidade no Brasil, tá? Ele é livre docente do Hospital das Clínicas, que é o Dr. Denis Pajek, que veio nos contar também de um modo muito fácil, muito descontraído sobre obesidade, que é algo que a gente sabe que impacta muito na nossa saúde. E nós temos também já lançada a campanha de medicina do estilo de vida com a doutora Daniele, tá? Que está muito boa, tem vários trechos editados da conversa do ano passado. Eu quero convidar vocês a conhecer melhor e espero que esse conteúdo possa ajudar vocês. Todo o conteúdo do Posso Mudar é gratuito, tá? A ideia é levar acesso à informação a todos. Então, convidamos vocês. E convido também vocês para o nosso próximo bate-papo com a doutora Daniele, para que ela possa tirar as dúvidas. Assistam aos trechos editados que estão muito bons, porque dia 17 de junho ela vai estar aqui para poder tirar dúvidas de vocês, para poder nos falar um pouco mais sobre medicina do estilo de vida. E essa conversa vai ser no dia 17 às 18h30. Então convido vocês a estarem lá. Para finalizar, um grande beijo, um grande abraço a todos, um abraço virtual, mas de coração. Eu agradeço muito a presença de todos, aos que estão ao vivo e aos que vão nos assistir, estão nos assistindo depois. E eu espero ver vocês mais vezes, tá bom? Um grande beijo a todos e boa noite.